Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à segunda parte da aula de método científico. A gente viu na primeira parte que o método científico, ele exige uma série de normas, de passos, rigorosos para você gerar o conhecimento, que a gente chama de um conhecimento científico, ok? Então, bora continuar a nossa aula. E aqui eu trago algumas questões que a gente está falando no dia a dia sobre o kit COVID, esses medicamentos, né, que estão aí, que o pessoal tem usado, né? Então, por exemplo, evidências sobre o uso de cloroquina. Vários, vários trabalhos científicos já mostraram que a cloroquina não é eficiente para o coronavírus, tá? Então, aqui eu tirei esse artigo aqui do Instituto de Química da Unicamp, uma conceituadíssima universidade, uma das mais importantes, né, do mundo, eu diria, né? Aí, ficou pequenininho aqui, mas eu gostaria que vocês vissem aqui, ó. As comunidades médicas e científicas são enfáticas. Não há comprovação para a eficácia do uso da cloroquina e hidroxicloroquina em casos de Covid. Isso significa o quê? Que os estudos seguiram todos os passos do método científico e depois a análise dos resultados mostraram que a cloroquina não era eficiente no tratamento do coronavírus, tá? Recentes estudos demonstram, pelo contrário, a falta de segurança na rotina clínica com os medicamentos, arritmia e tal. E aqui depois eu queria que vocês vissem, deixa eu ver, em seres humanos em diferentes estágios de infecção. Ah lá, os estudos que mostram algum benefício foram feitos de forma não randomizada, sem placebo e sem duplo cego. O que é não randomizada? Esses estudos que indicam que a cloroquina tem algum benefício no tratamento, esses estudos não foram aleatórios, né? Não foram escolhidas pessoas aleatórias, então é não randomizado. Não usaram placebo, que é o grupo controle. Então, na parte científica, quando você não usa um grupo controle, o teu estudo não tem valor científico, não tem comprovação de eficácia. E o duplo cego, a gente não vai falar aqui, porque existe um monte de coisa, mas é quando nem o médico sabe quem está recebendo o tratamento e nem o paciente, tá bom? Então, observem que para a gente comprovar, né, o medicamento, ele tem que passar por um sistema rigoroso de passos, que é o método científico. Eu não podia deixar de trazer também um segundo remédio que muito se fala, que é a ivermectina, né? A ivermectina, ela ganhou essa explosão de visibilidade sobre o coronavírus por causa, inicialmente, né, dessa publicação nesse artigo aqui, ó, nessa revista Antiviral Research, tá? O que acontece? Existem duas, quando você estuda um medicamento, você estuda esse medicamento em duas fases. Você estuda ele em laboratório, como ele reage em laboratório, e depois, no caso de medicamento, tá bom? Ou vacina, alguma coisa assim. Em laboratório e depois você vai para os humanos. Quando você estuda em laboratório, você fala que é um estudo in vitro. In vitro é em laboratório. E humanos, em vivo. Em humanos, né? Pode ser em vivo, em macacos, ratos, tal. Então, o que acontece? Acontece que esse estudo mostrou uma eficiência da ivermectina, mas não foi em nenhum ser vivo, foi numa cultura de células e foi feito in vitro, ou seja, dentro de um laboratório, tá? E aí, além disso, apenas 7% dos medicamentos que são testados em laboratório, eles são eficazes nos seres humanos. Então, de tudo que se testa em laboratório, acredita-se que somente 7% vai ser útil para o ser humano, tá bom? E depois desse estudo, né, que virou aí uma corrida, né, então nós tivemos agora, em fevereiro de 2021, né, o próprio fabricante da ivermectina
dizendo que os dados disponíveis não apontam eficácia. O que seriam esses dados disponíveis? Os estudos. Então, toda vez que você vê estudo, né, o estudo, ele vai utilizar o método científico. Então, gente, é importante nós questionarmos, né? Ok, tomamos, mas passou por um sistema rigoroso de normas de passos? Utilizou o grupo controle, o grupo placebo, né? E uma outra coisa, é importante a gente analisar qual revista foi publicada, porque para a gente publicar numa revista, tem que passar por um crivo, por uma seleção de outros pesquisadores que vão analisar o seu trabalho. Então vejam que para você publicar o seu trabalho numa revista científica boa, porque revista científica pode ser ruim também, né? Então nós temos que passar por um crivo de pesquisadores da área. Então vejam, gente, que pode ser que mais para frente os estudos mostrem uma eficiência da ivermectina, mas até agora não há dados robustos, né, que comprovem isso também. Aqui eu trouxe para vocês uma questão de uma prova minha, né, feita no ano passado. E aí depois, então, eu vou deixar para vocês responderem isso. E aí a dúvida, se vocês tiverem, a gente tira na aula ao vivo, beleza? Como eu falei para vocês, nem todo método científico ele envolve experimentos, né? Quando a investigação, quando a ciência, ela é pautada em observações e não em experimentação, a gente chama de uma ciência descritiva, que vai descrever algo. Então, por exemplo, eu vou estudar o tecido, os tecidos presentes no estômago. Então, eu vou descrever que tipos de tecido meu estômago tem. Eu preciso fazer um experimento? Não, né? Então, eu vou descrever. Então, descrição da anatomia dos tecidos. O que é a anatomia? A forma dos tecidos. Isso é uma narrativa. Então, você não vai precisar usar o experimento. Você vai narrar como são os tecidos. Olha, o epitélio estratificado pavimentoso possui células achatadas, com camada multicelular, entenderam? Então, não existe a necessidade de experimentos. E aqui a gente vai para uma segunda parte da aula que muita gente confunde, que é a diferença de teoria e lei, ok? A teoria que eu estou dizendo aqui neste momento, teoria científica, não tem nada a ver com aquela coisa, isso aí é só na teoria que a gente fala, né? Essa teoria que a gente fala não tem nada a ver com a teoria científica que eu vou dizer aqui, tá bom? O que é a teoria? A teoria é algo que a gente fala, né? Mas baseado em várias experimentações, em várias observações. Então, o cientista do Brasil viu uma coisa, o da Inglaterra viu a mesma coisa, o do Japão viu a mesma coisa. O mundo inteiro viu a mesma coisa de determinado assunto. Todos eles chegaram à mesma conclusão. Então, eles fazem uma teoria, ok? Então, a teoria é um conjunto de hipóteses relacionadas que foram confirmadas através de experimentos repetidos, né? Então, a forma como o coronavírus entra na célula. Então, 5 países, utilizando o método científico, chegaram na mesma conclusão. Exemplos, tá? Exemplo. Então, vejam só, como a forma como o coronavírus entra na célula. Quase todos os que estudaram isso chegaram na mesma conclusão, então isso criou uma teoria. O coronavírus entra na célula por meio de fusão, ok? Isso eu estou dando um exemplo. A teoria, então, ela não é achismo. Então, a gente não pode diminuir a teoria
Ah, isso é um achismo. Não. A teoria ela é testada e validada pelo método científico, tá? Mas 5, 10 pessoas podem ter chegado à mesma conclusão. Mas não há uma verdade absoluta. A ciência ela é dinâmica e não estática. E a gente viu isso lá na primeira aula de introdução à biologia. Então, vejam que, apesar de muitos chegarem à conclusão, ivermectina, quase todos os trabalhos publicados até hoje não mostram que a ivermectina é eficiente contra o coronavírus. Mas pode ser que daqui para frente possam ter outra opinião. Então a ciência ela não é absoluta. Então a teoria ela não é colocada numa caixinha, né, e falada isso é pronto e acabou. Dois tipos de teorias da biologia é a teoria da evolução e a teoria da célula. A teoria da evolução, o que significa teoria da evolução? Significa que a evolução ela já foi testada e verificada em vários experimentos, em vários momentos. Então, a teoria da evolução não é apenas uma teoria, ela foi validada, ela foi testada em vários momentos. E eu vou mostrar para vocês um desses experimentos. E nada mais incrível do que nós estarmos vivendo e evidenciando a teoria da evolução com o coronavírus, né? Toda essa sequência de variantes, né, de transmissibilidade do coronavírus, ela é explicada pela teoria da evolução, ok? E o que é a lei? A lei é uma descrição da regularidade com que o fenômeno natural se manifesta. Diferente da teoria, a lei ela não explica, a lei relata. Então, por exemplo, existe a teoria da evolução. O que é a teoria? Ela tenta explicar como a evolução acontece, das formas que acontece por meio de vários experimentos, de várias observações. Mas a evolução também é uma lei. Qual que é a lei? Os seres vivos mudam ao longo do tempo. Essa é a lei. Ela não está explicando como eles mudam, ela está só relatando que os seres vivos mudam ao longo do tempo. Como eles mudam, de que forma, a teoria está explicando isso, tá bom? Então, a evolução é uma lei. E o que significa evoluir? Mudar ao longo do tempo, como a gente já viu também na outra aula. Da mesma forma, não há uma verdade absoluta, né? É uma ciência dinâmica. O que é hoje estabelecido pode não ser amanhã. Então, gente, dou uma dica para vocês. Tudo que forem falar, e hoje está muito comum essas fake news, né? A gente tem que estudar, a gente tem que ler pontos de vista diferentes. A gente, tanto por coronavírus, tanto para política, religião, nós precisamos ouvir e entender os lados, ok? E aqui uma sequência simples, né, de como a gente chega numa teoria, ok? Então, olha, tem um fenômeno, o que é um fenômeno? Algo que chama atenção, né? Então, aí você observa, aí você tem um conhecimento prévio daquilo, do que você já conhece, né? Então, vamos voltar lá no nosso exemplo da radiação ultravioleta, né? Então, a radiação ultravioleta do Sol atinge as plantas. Isso é uma observação, né? E aí nós temos um conhecimento prévio, ok? O conhecimento prévio é que a maioria da radiação ultravioleta vai prejudicar o crescimento das plantas. E aí, vários experimentos, vários testes, novas observações são feitas aquilo. Isso, alguns desses experimentos vão validar, né? Vão aceitar a hipótese, outros vão rejeitar, né? E aí, com vários experimentos, várias pessoas testando aquilo, né? Observando aquele fenômeno, nós vamos gerar vários conhecimentos e uma explicação geral para aquilo, né? E pode ser que essa explicação origine uma teoria. Então, caso
hipoteticamente, tá bom? É longe, que é muito mais complexo do que isso, é a teoria da radiação das plantas, né? Então, toda a radiação ultravioleta prejudica as plantas, ou o papel da radiação ultravioleta nas plantas, e assim por diante, de uma forma muito simples. Então, com a teoria formada, então observem que a teoria não é achismo, ok? Ela tem uma sequência, ela tem vários testes a serem feitos e comprovados ou rejeitados, né? Eu posso fazer previsão sobre fenômenos e comportamentos. Então, nós podemos ter, por exemplo, nossa, se aumentar a radiação ultravioleta, então as plantas podem morrer, um exemplo. Então, como faz para a gente não aumentar a radiação ultravioleta? A gente não pode destruir a camada de ozônio. O buraco na camada de ozônio aumenta a incidência de radiação ultravioleta, que a gente vai estudar isso mais para frente, tá bom? Então, observem que existe uma série de requisitos para chegar na teoria. Então, teoria não é achismo e não é uma verdade absoluta, ok? A gente para aqui a segunda parte e a gente caminha para a terceira e última parte sobre método científico.